É um pacote de medidas, né? E para a gente até entender um pouco melhor como é que isso vai funcionar, vamos chamar a Priscila Asbeck, que sempre nos explica muito bem, tira todas as nossas dúvidas. Olha, é preciso fazer muitas contas, né? A que foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro é a seguinte: de acordo com ele, se o pacotão todo for aprovado, passar da forma como o governo quer, o preço do combustível, da gasolina, R$ 2,00 mais barato aproximadamente, e do diesel R$ 1,00 mais barato. É isso mesmo, Pri? Pois é, tem algumas inconsistências, mas tem uma parte que também está correta nessa conta. A gente vai mostrar aqui como que acontece a questão para a gasolina, né? No caso da gasolina, é muito próximo mesmo do que o presidente falou. Ele falou sobre todas as medidas, né? Ele falou de uma forma genérica. Se todas as medidas forem adotadas, além do teto de 17% do ICMS, tem aquela outra ideia também de zerar o ICMS que está prevista na PEC dos combustíveis, que é um texto que eles ainda não enviaram ao Congresso. Daí sim pode ser uma economia de até R$ 2,00. Mas com o que já passou no Senado, está voltando agora para a Câmara, a expectativa é que passe, a gente montou esse esquema aqui, esse gráfico, para a gente trazer então quais são os valores atuais e como que o que já foi aprovado mexe com os preços. Então hoje o preço médio da gasolina R$ 7,25. Duas questões principais do projeto que passou no Senado são a isenção do imposto federal desses 69 centavos que pesam sobre a gasolina, isso até o fim do ano. É por isso que os economistas falam que no ano que vem pode aumentar de novo o preço, porque é só até o fim do ano, essa parte da medida. E tem também aqui o imposto estadual, o ICMS, que hoje ele fica em média em 27% na média nacional de todos os estados. O teto do ICMS previsto pelo projeto é de 17%. Então, desses 27%, passa para 17%. A gente vai ver agora uma segunda tela, então, mostrando qual que é a redução que é prevista no caso da gasolina. Então, o ICMS vai para 17%, daqueles 27% para 17%. Isso dá uma redução de cerca de 70 centavos. Com aqueles outros 70 centavos dos tributos federais, com isso há uma redução de R$ 1,34, considerando o preço nacional hoje da gasolina, que são aqueles R$ 7,25. Com isso, o preço iria para R$ 5,91. Por que eu falei que o argumento do presidente é parcialmente verdadeiro? Porque no caso do diesel, o ICMS médio hoje no país é de cerca de 15%. Com esse teto de 17%, poderia inclusive haver uma alta. Os estados eles não vão aumentar o ICMS do diesel, mas não houve nenhuma previsão, por enquanto, de que o diesel caia. Tem essa previsão com os outros projetos que o governo está apresentando. Talvez o presidente tenha falado sobre os outros projetos, quando ele fala de projetos no geral que podem reduzir o preço, aí sim há uma redução prevista para o diesel. Mas, por enquanto, só com esse teto de 17% do ICMS, há inclusive uma previsão de que se alguns estados adotassem esse teto de 17%, haveria um aumento do ICMS para o diesel e, portanto, um aumento do preço. Agora a gente falou aqui dessa redução que acontece imediatamente, né? Qual que é o grande problema? Por que os economistas são tão críticos a esse projeto? Porque eles aliviam o preço no curto prazo, então de fato tem uma redução no preço do combustível no curto prazo, mas isso às custas de uma desorganização das contas públicas, que cobra suas contas depois, e também às custas de uma redução que é temporária do tributo federal. Então esse preço ele fica represado e cobra sua conta no ano que vem. No ano que vem os consumidores podem ver aumento de preços. E além disso, a gente tem dois fatores que podem tornar essa redução menos eficaz. Quais são os fatores? Aumento de preços do petróleo lá fora, que já passa dos $123, e hoje a gente já tem uma defasagem de quase R$1, tanto para a gasolina quanto para o diesel, em relação aos preços que estão lá fora. Então, se a Petrobras estivesse passando esse aumento do preço lá de fora para os preços aqui, a gente já teria uma diferença bem menor dessa redução que está prevista pelo projeto. O preço do petróleo está subindo, isso também pode levar a novos reajustes adiante. E tem um último fator também com esse desarranjo das contas públicas. As contas ficam desarrumadas, a percepção de risco aumenta, isso acaba batendo em dólar, inflação, em aumento de risco fiscal. Então, por um lado, reduz os preços dos combustíveis, mas por outro, aumenta a inflação no médio e no longo prazo. Tem um efeito de aumentar a inflação, aumenta a dólar no médio e no longo prazo. Nunca é cedo demais para uma aula de Priscila Asbeck. Obrigada, Pri. A gente vai, claro, seguir repercutindo esse assunto que ainda deve render bastante. Obrigada, viu?